num sonho. Como saber se uma pessoa desconhecida com quem sonhamos é um espírito de um desencarnado ou simplesmente uma projeção fantasiosa de nossa mente? Tá. Quase que eu não entendo a pergunta, mas no final eu consegui entender. Eu ia até pedir para você repetir. O que ele está perguntando é como é que eu sei se quando eu sonho com alguém, se realmente é a pessoa desencarnada ou se é uma projeção da minha mente. É, é uma boa pergunta, porque é possível que uma pessoa produza determinadas imagens resultantes do pensamento próprio dela. Isso é possível, sim. Nós temos relatos de companheiros em obras mediúnicas que eles plasmam cenas. O cara planeja tanto um assassinato que o assassinato acaba sendo visto no mundo espiritual. Quando a gente pensa muito alguma coisa, quando a gente trama muito algo, quando eu fico pensando repetidamente sobre uma mesma história, eu sou capaz de construir no mundo espiritual aquela cena que eu estou pensando muito. A cena como que, entre aspas, ganhasse vida, e é possível até os espíritos caminharem por meio da cena, como se a cena fosse real, porque o pensamento repetido ele vai plasmando aquilo até se tornar como que visível. Então não é impossível que realmente alguém crie uma cena aonde uns espíritos se movimentem. Nós temos isso de maneira muito clara no capítulo 14 do livro Ação e Reação, em que Ildeu planeja o assassinato de sua esposa Marcela. Ele pensa tanto, ele repete tanto na cabeça dele como é que ele vai matar a mulher, que a cena da morte dela acaba ganhando vida. E os mentores levam uma das filhas do casal para o local e ela assiste o pai matando a mãe. Aí você vai me perguntar, e como é que eu sei que esse negócio que está falando comigo não é uma forma pensamento? Como é que eu sei que eu estou falando com o espírito e não com uma imagem autoprojetada de mim mesmo? Boa pergunta, né? É, é porque a imagem projetada por mim mesmo não conversa comigo. Ela não conversa. Ela existe na imagem. Quando a menina se desdobra que ela vê a cena do pai matando a mãe, mas o pai mata a mãe e não conversa com ela, porque ela não pertence àquele cenário. É como se fosse um holograma que repete uma programação feita. Aquela programação acontece. Não é pessoa, não conversa, não reage, não tem pensamento próprio, não se movimenta fora daquela imagem que foi criada. Então, as formas pensamento, elas não possuem o poder de interagir com as pessoas. Se você sonhou com alguém que interagiu com você, com quem você conversou, não deve ser uma forma sua. Mas se você não interage ou conversa com ela, ela nem age com você, é possível que seja realmente uma forma de pensamento que se densificou, que se até cristalizou. Agora, é muito importante que a gente observe que essas construções dessas formas de pensamento que são edificadas pelo nosso pensamento, elas podem ter até a sensação de que elas são reais ou não. Mas existe um outro fator que é muito importante para que eu saiba se realmente aquele é um sonho ou se é uma experiência espiritual. É se eu tenho consciência de mim mesmo. Ou seja, quando eu encontro com, por exemplo, eu sonhei com meu pai. Pai, o senhor já morreu. Que legal. Como é que o senhor está? O senhor está bem? O senhor está onde? Como é que está a sua vida? Então, quando eu tenho a possibilidade de conversar, eu tenho lucidez de que o outro já morreu, e eu converso dentro dessa perspectiva, é bem claro de que isso é uma experiência espiritual. Mas assim, eu sonhei com meu pai, mas a gente estava no campo de futebol, jogando bola e tal. Aí você pergunta, você tinha consciência que seu pai estava morto? Não tinha consciência, não, ele estava só jogando bola e nem lembrava se ele estava morto, estava vivo. Então é possível que não seja um sonho espiritual. Possível.
Nos sonhos espirituais, com certeza, a gente está lúcido e questiona a pessoa sobre o fato dela já ter morrido, como é que ela está. Já vem as curiosidades naturais que aconteceriam se você encontrasse com essa pessoa. Então, respondendo à pergunta, se for uma criação mental, não interage com você. Tem todas as aparências, mas não tem vida própria. É apenas um robô que repete uma cena que foi projetada para ele.